Olá, galerinha do sétimo ano. Eu sou a professora Alana de História. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Bem, então eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Ok, vamos lá. Abrir o nosso livro. Já a tela já vai compartilhar. Começando. Bem, nós paramos, deixa eu aumentar aqui, e aí a gente relembra um pouquinho o assunto da aula passada, porque é bem importante. No nosso último encontro, nós terminamos a aula com a correção dessa atividade, ok? Aqui da página 284, ok? E os assuntos principais, né, que a gente precisa destacar, relembrar, é a questão das feitorias, né? Aqui, que eram entrepostos comerciais para exploração de recursos naturais, principalmente a questão do pau-brasil, né? As feitorias eram armazéns fortificados que ficavam ali no litoral, né, do Brasil, e serviam de abastecimento para os navios que passavam fazendo a rota das Índias, né? Lembrando que Portugal, logo de cara, não vai colonizar o Brasil, porque ainda era mais lucrativo permanecer no comércio com as Índias, porque na parte, né, da América, vamos dizer assim, que cabia a Portugal, eles não encontraram ouro logo de cara, como aconteceu com os espanhóis. Então, eles ficaram ali, assim, meio na dúvida. Será que é interessante largar, né, a questão das rotas da Índia, né, das especiarias, e partir para uma colonização? E eles foram empurrando isso até mais ou menos 1532, quando eles perceberam que era necessário colonizar o território, porque senão iriam perder, né, para outros povos, como, por exemplo, franceses, ingleses, holandeses, né? E aí, então, se iniciou a questão das capitanias hereditárias, né, que era uma forma de colonização onde a coroa portuguesa não tinha grandes gastos, né, na verdade, praticamente nenhum. Era uma forma de colonização particular em nome da coroa, só que não deu certo, né, porque muitos donatários, eram assim o nome dado às pessoas que recebiam, né, essa concessão dessa terra, muitos nem chegaram a vir para o Brasil, outros vieram e desistiram porque os indígenas ofereceram muita resistência. E aí, então, se parte para a questão do governo geral, né? Que aí realmente nós podemos dizer que é o início efetivo da colonização de verdade, vamos dizer assim, em nome não, né, da coroa portuguesa, porque as capitanias hereditárias era em nome da coroa. Outro ponto aqui importante que a gente precisa destacar são os jesuítas e a catequização, né, feita por eles nos indígenas. Lembrando que os jesuítas, eles surgem, né, após o Concílio de Trento, onde a igreja está passando por uma reformulação depois, né, das reformas protestantes. Então, a meta dos jesuítas é conseguir novos fiéis para, entre aspas, né, substituir os fiéis perdidos na Europa, com a reforma luterana, com a reforma anglicana, enfim, né, com as várias reformas protestantes que ocorreram naquele continente. E eles vão ver nos indígenas uma grande oportunidade de conseguir esses novos fiéis. Tanto que a Igreja Católica vai demonstrar uma considerável resistência à escravização indígena. E é aí que nós vamos entrar na nossa aula de hoje. Página 285, escravização de pessoas da África. Como eu falei, a Igreja Católica fazia grande resistência à escravização indígena,
Mas esse não foi o único motivo, né? Os próprios indígenas faziam muita resistência, né? Os africanos não faziam, professora? Claro que faziam. Mas os indígenas estavam dentro do próprio território, o que favorecia muito essa resistência, né? Eles migravam para o interior do Brasil, fugindo, né, das regiões onde os portugueses estavam localizados. Outra questão também é a baixa resistência dos indígenas a doenças muito comuns, né, na Europa, que, obviamente, os colonizadores traziam para cá. Uma gripe dizimava uma tribo inteira. Então, toda essa questão, né, logística, de resistência, de imposição da igreja, tudo isso levou, né, a coroa portuguesa a achar mais lucrativa o comércio de pessoas escravizadas vindas da África. Também tem a questão, né, dos impostos pagos pelos traficantes de escravizados, o que, obviamente, vai se tornar interessante economicamente para a coroa. E aí vamos começar, então, a grifar aqui alguns pontos importantes, né, dessa parte do nosso conteúdo. Em meados, né, do século XVI, o governo português decidiu, então, ampliar a produção de cana-de-açúcar. Essa mão de obra escravizada, ela veio para a colônia, em grande parte, né, nesse período inicial aqui do século XVI, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, ok? Além de escravizar indígenas, né, porque, obviamente, a escravidão indígena ela não vai desaparecer. Então, além de escravizar os indígenas, passou a usar mão de obra de africanos escravizados. E aqui no mapa, nós temos aqui as principais rotas, né? Deixa eu ampliar aqui esse mapa. Pronto. Comércio de escravos entre o século XVI e XIX. Né? Aqui, ó. Continente africano. Brasil, né? Os principais locais de embarque e desembarque dessas pessoas escravizadas, né? Aqui, ó, principais rotas do comércio atlântico de escravizados para o Brasil entre os séculos 16 e 19. Bem, aqui nós temos 3 perguntinhas bastante interessantes. Vou sugerir, né, aquele nosso acordo, todo mundo vai pausar o vídeo, vocês vão responder essas 3 perguntinhas e já já a gente retorna. Assim que vocês terminarem essas 3 perguntas no caderno, dê novamente o play e nós iremos corrigi-las, ok? Bem, então, pausando. Bem, tenho certeza que vocês pausaram o vídeo, fizeram as 3 perguntinhas no caderno e agora deram play novamente para essa breve correção, ok? Vamos lá. Qual o nome do oceano usado na maioria das rotas comerciais? Deixa eu pegar aqui, ó, a canetinha. Acho que é aqui, ó. Vamos de círculo. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mudar a cor. Será que eu consigo mudar a cor? Acho que sim, né? Vamos de verde. Olha aqui, pessoal. Oceano Atlântico. É a resposta da nossa número 1. Em qual região da África havia mais portos de embarques de escravizados? Oriental ou ocidental? E aí a gente precisa analisar. Na parte ocidental, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portos de embarque. E na parte oriental, nós temos apenas um, né? Que está mostrando aqui no mapa, que é Moçambique. Então, a resposta seria na parte ocidental. Resposta da número 2.
Número 3, cite o nome de algumas cidades de origem e de destino das rotas marítimas. Essas são fáceis. Aqui, ó. Nome das cidades de origem. Vamos começar pelas de origem. Bissau, São Jorge da Mina, São Tomé. Só estou falando algumas, tá? Benguela, Luanda. De desembarque, Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Agora, pessoal, uma curiosidade. Vocês sabiam que os escravizados que chegavam ao Brasil recebiam nome, né, do porto de embarque. Ou seja, por mais que esse africano escravizado fosse de outra área da África, ele recebia como origem, vamos dizer assim, não como nome, né, mas o nome de origem do porto pelo qual ele embarcou para o Brasil. Então, vamos imaginar que ele fosse uma pessoa vinda de Moçambique, mas ele embarcou pelo porto de Luanda. Então, ele perde a identidade moçambicana, né, e passa a se tornar Luanda. Por exemplo, São Jorge da Mina, né? Nós tivemos uma grande quantidade dos chamados negros mina, porque eles embarcaram do porto de São Jorge da Mina. Uma curiosidade, o que vai, né, ser importante, porque isso vai descaracterizar a nacionalidade dessas pessoas, o que vai fazer com que essas pessoas demorem a se localizar, né? Até mesmo encontrar pessoas da sua própria região, enfim. Trajetória da África para o Brasil. Bem, eram as piores possíveis, né? A trajetória dos africanos escravizados até o Brasil era muito, mas muito difícil, pessoal. Eles eram capturados nas aldeias e levados para as feitorias portuguesas. Nós não tínhamos feitorias aqui que guardavam as toras de pau-brasil? Lá, essas feitorias serviam para armazenar essa mão de obra escravizada, esperando, né, o dia que os navios passariam, pegariam, né, essa mercadoria humana, o que é um absurdo, mas eram assim, infelizmente, que essas pessoas eram vistas, para levar essas pessoas até o seu destino aqui no Brasil. Bem, nesses locais, né, eles eram vendidos por chefes africanos aos comerciantes portugueses. Depois eram embarcados em navios com destino para o Brasil. Mais à frente, nós vamos ver a questão da escravização, né? Que a escravidão não é algo novo. Ela já tinha acontecido no continente europeu e ela também já existia no continente africano. O que vai mudar, pessoal, é a lógica da escravidão. E aí nós vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso, ok? Os navios, né, em que essas pessoas embarcavam, eles recebiam o nome de tumbeiros, porque eram verdadeiros túmulos, né, devido à altíssima taxa de mortalidade, ok? No Brasil, os escravizados eram levados para mercados, né, onde eram comprados pelos donos dos engenhos para a produção açucareira, ok? Bem, pessoal, agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a economia colonial moderna, né? Como eu havia falado para vocês, a escravidão ela vai estar associada a essa expansão colonial, ok? O tráfico, né, e o comércio internacional de escravizados, ele vai ser uma atividade extremamente lucrativa que vai perdurar por mais de 300 anos, ok? O Brasil é um dos últimos países, se eu não me engano, ele é o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Então, é um comércio que vai durar muito tempo, né? E vai ser altamente lucrativo para as pessoas que estavam envolvidas nesse, enfim, né, nesse mercado.
Então, vamos lá, né? O tráfico e o comércio internacional de escravizados foi uma atividade extremamente lucrativa, como eu havia falado, para as coroas europeias. O escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para a colônia, enriquecendo, assim, os comerciantes portugueses, né? A relação entre escravidão e comércio fica mais evidente quando se percebe que, embora iniciado pelos portugueses, né, o tráfico de escravos foi praticado por todas as potências mercantilistas, ou seja, por todas as grandes potências europeias, como a Holanda, a França, a Inglaterra, não era uma exclusividade da coroa portuguesa, ok? Bem, de acordo com estudos recentes, né, foram trazidas para as colônias europeias na América aproximadamente 11 milhões de pessoas escravizadas da África. E cerca de 4 milhões vieram só para o Brasil, pessoal. Fora os escravizados que nasceram aqui no Brasil. Então, esse número é enorme, né, de pessoas escravizadas no nosso território. Bem, e aí, como eu falei, agora nós vamos começar a ver um pouco, né, das formas de trabalho, né, compulsório, vamos dizer assim, que existiu ao longo da história. Vamos falar um pouco da escravidão na antiguidade, vamos falar da servidão na Idade Média e vamos falar da escravidão no continente africano. Aqui eu pretendo conversar com vocês e explicar alguns pontos bem importantes. Bem, vamos lá. Preparar aqui a nossa canetinha para grifar. Bem, a escravidão, vamos começar logo aqui de cara. A escravidão já existia muito tempo antes de ser praticada no Brasil. Infelizmente, o ser humano escraviza o seu semelhante desde a antiguidade, pessoal. Entre gregos e romanos, por exemplo, os gregos e romanos já praticavam a escravidão. Só que, geralmente, essas pessoas eram pessoas capturadas em guerra ou pessoas endividadas, né? Os escravos, escravidão por dívida, né? Ou também acusadas de cometerem crimes. Poderia ser uma pena decretada por um juiz, a pessoa cometeu algum crime e ela vai ser julgada e como pena teve a escravidão. Isso era comum acontecer. O escravizado, a pessoa escravizada, ela pode, aqui ó, as pessoas escravizadas podiam ser vendidas, trocadas ou até mesmo libertadas, porque a pessoa, o ser humano, na condição de escravizado, ele se torna propriedade de outra pessoa. E esse é o ponto principal que vai diferenciar escravidão de servidão. O servo, ele não é propriedade. Ele está atrelado, ele está preso à terra, à fidelidade, mas ele não é propriedade, ele não pode ser vendido, ele não pode ser trocado. E isso precisa ser grifado, pessoal. Aqui, ó. O que mantinha sua ligação com os donos do feudo era um pacto de fidelidade, né? Aqui, ó, o servo era livre. Ele não era uma propriedade, não uma propriedade. Coordenação motora passou longe aqui. Bem, então essa é a grande diferença do servo para o escravizado. Por mais que o servo tenha uma vida extremamente miserável, ele não é propriedade. E aí vamos chegar então aqui ao ponto da escravidão no continente africano. Assim como já havia existido escravidão na Europa, também existiu escravidão no continente africano. A lógica da escravidão no continente africano é que vai sofrer uma grande mudança com a chegada dos europeus. Por quê? Porque a escravidão do continente africano ela é muito parecida com a escravidão da antiguidade, né? Vamos grifar aqui também, que eu vou destacando isso para vocês. Aqui, ó. Principalmente prisioneiros de guerra,
Também poderiam ser, podiam ser escravizados por cometerem crimes ou por dívidas. Tudo que nós já vimos lá que acontecia com os gregos e com os romanos. Bem, o que então vai diferenciar e vai transformar o continente africano nesse grande fornecedor de mão de obra escravizada? O escravo, ele sempre foi um produto da guerra. Então, o escravo, ele, tanto na antiguidade quanto no continente europeu, antes da chegada, tanto na antiguidade, na Europa, né, quanto no continente africano, o escravo sempre foi um produto da guerra. Acontecia a guerra e a consequência da guerra era um grupo de pessoas escravizadas. Quem ganhou, escravizava quem perdeu. E isso sempre aconteceu. O que vai acontecer com a entrada do europeu no continente africano é que o europeu vai começar a influenciar essas guerras. O europeu vai começar a armar uma determinada tribo e colocar meio que lenha na fogueira, sabe? Para essa tribo entrar em guerra com outra tribo. O que vai fazer com que passe a gerar um número cada vez maior de escravizados. Porque você vai ter um grupo muito bem armado e o outro não. Então, quando o europeu entra no continente africano, a lógica da guerra se inverte. Antes, se fazia guerra por território, por fronteira, por recursos naturais. Agora se faz guerra para conseguir escravizados. A guerra o escravo deixou de ser um produto da guerra. O escravo passou a ser o motivo da guerra. Os europeus queriam negociar escravizados. Então, eles trocavam esses escravizados por mais armamentos, o que ia fazer com que aquela tribo, aquele povo, se tornasse mais forte. Então, vocês percebem esse ponto de virada? Antes da chegada do europeu, o escravizado era uma consequência da guerra. Com a chegada do europeu, o escravizado passou a ser o motivo da guerra. Ok? Esse é um ponto bem interessante que a gente precisa destacar. Tudo bem? Bem, pessoal, sendo assim, a partir da aula que vem, nós iremos ver esse trabalho escravo nos engenhos aqui do Brasil, ok? Então, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui para me despedir de vocês. Voltei. Bem, pessoal, então, até o nosso próximo encontro. Beleza? Tchau, tchau!